Acumular. A nova estrada. Xiaotiar e Ariuzu esperaram vários dias na base da passagem na montanha. O sol passou por cima e depois se pôs, só isso. Havia pouco a fazer. Ariuzu poderia ficar tranquilo com isso, Xiaotiar. Nem tanto. Estou tão entediada. Ela exclamou para ele quando estavam sozinhos na tenda de comando. Ela ergueu as mãos ao lado da cabeça com os dedos para cima e tremendo de aborrecimento. Ariuzu recostou-se na cadeira e colocou os pés em cima da mesa de campo. Eu simpatizo, senhora Xiaotiar. Ele mentiu, mas leva tempo para trazer ordem à capital. Não deveria. Quem manda manda, o resto obedece, e perfeitamente. Ela disse um tanto sarcástica. Isso é verdade. Disse ele, mas ergueu um dedo verde para mostrar que tinha uma ressalva. Mas só se aplica às raças mortais em duas condições. Ou a primeira, onde o rei ou a rainha é tão absolutamente amado que o poder da sua reputação obriga à conformidade imediata. Ou a segunda, onde o seu poder e o medo que criam são tão totais que ninguém pode considerar qualquer outra opção. O poder do Supremo é amplamente conhecido, mas leva tempo para as pessoas aceitarem uma nova opção de governante, e entender o que mudou. Xiaotiar bufou, cruzou os braços e colocou-se de costas para ele. Fazendo beicinho você deve estar ainda mais entediada do que disse. Ele pensou. Estou realmente impressionado com o trabalho de Gargantua. Ariuzu disse, mudando de assunto. Ele não estava mentindo. Durante seus primeiros 2 dias lá, tudo que ele pôde fazer foi olhar para o buraco onde a montanha costumava estar, e a estrada que havia sido perfurada através dela pelo enorme golem. Os escombros ainda revestiam a coisa, e ao chegar, sua primeira tarefa foi enviar seu exército para remover as pedras do caminho. Os anões negros do Império sob a pedra foram rápidos em oferecer assistência e o comércio começou entre o exército e o novo estado vassalo. Bem, você deveria estar. Gargantua é um servo muito útil e valioso de Nazarick. Ela disse com desdém, acenando com a mão na frente dela e fechando os olhos presunçosamente. Ele vai ficar conosco enquanto trabalhamos? Ariuzu perguntou esperançoso. Ah, sim, ele vai ser usado naquela outra fortaleza. Como foi chamada? Ela coçou o queixo e pensou por um momento. Fortaleza Cruz? Ariuzu sugeriu. Sim, essa. Ela estalou os dedos com inteligência e apontou para ele. Então, deixe-me ver se eu entendi direito. A Fortaleza Alaf é um ponto focal para atrair o resto da mão de obra da teocracia. E então nós os forçamos a entrar em colapso sob o peso de uma única derrota? Ariuzu perguntou. Bem, foi o que me disseram. Xiaotiar disse e quando seus ombros caíram, ela fez beicinho e suspirou lindamente, com tanta graça que foi fácil esquecer que ela era uma predadora sádica. Mas não tenho cabeça para estratégia. Prefiro simplesmente matar tudo e acabar logo com isso. Ariuzu não riu, porque ela definitivamente não estava brincando nem exagerando. Antes que ele pudesse responder, um mensageiro entrou correndo na tenda. Ele imediatamente se ajoelhou e arrancou um papel de sua mochila, depois ergueu-o para que Xiaotiar o pegasse. Ele não disse nada, os mensageiros raramente o faziam quando viam o par estranho, apenas se ajoelhavam, entregavam os documentos e iam embora o mais rápido possível. Ariuzu revirou os olhos. Humanos. Ele disse com desdém enquanto Xiaotiar rasgava o selo e começava a ler. O que tem eles? Ela perguntou enquanto começava a ler. Eles estão muito nervosos. Ariuzu disse, sua boca se abrindo em uma espécie de risada. Eu acho que faz sentido, tanto seres mais poderosos, até eu sou mais forte no corpo do que o ser humano médio. Muitos devem simplesmente andar pelo mundo desde o nascimento até a morte se perguntando quando serão predados, como eu faço com os peixes e você faz. Bem, contudo. Xiaotiar entregou o documento do jeito que ela havia feito centenas de vezes, a mão dele se estendeu automaticamente para pegá-lo, a relação de trabalho deles caiu em uma espécie de dança com sincronização. Mas então você tem exceções, Leinas Rockbruise, Rosa Azul, e claro, aquela com quem treinei mais de perto, Neia Baraja. Ariuzu relaxou enquanto lia o papel. Ouvi dizer que ela se tornou uma verdadeira personificação do pesadelo agora. Não a vejo-a pelo que parece uma eternidade. Seja como for, um humano é um humano, contanto que agrade ao Supremo, isso é tudo que importa. Embora
Ela tocou os lábios com um dedo e pensou por um momento. Ela tentou se matar imediatamente quando ordenado: acho que alguns servos são melhores que outros, pelo menos. Ariuzu pegou o documento e colocou-o de lado. Talvez. Ele disse com uma voz afiada. Aqueles idiotas da última cidade certamente não sabiam como se tornarem valiosos, pelo menos agora. Vamos, Lady Chautiar, parece que o rei Zanak e o general Nimble estarão aqui em breve. Eu gostaria de começar a marcha o mais rápido possível. Claro, General Ariuzu. Ela disse com o que parecia ser uma doçura assustadora quando parecia estar lhe fazendo uma espécie de elogio. Ele ignorou a condescendência, já que ela parecia incapaz de não usá-la, e saiu para trabalhar. E a Nana? O medo é muito poderoso, não é? Sushala perguntou com sua voz um tanto rangente enquanto entregava uma xícara a Yuri. O morto-vivo, ele entende isso, Dominique. Ele entende isso. E por mais que eu deteste admitir isso, Neia entende isso, e você e eu entendemos. Mas tão poucos. E eu, afinal, nunca vou entender o porquê. Ele disse enquanto Yuri pegava o copo e bebia. Dê às pessoas algo a temer, você pode obrigá-las a fazer qualquer coisa. Eu realmente não me importo com poder. Yuri disse indiferentemente. Tudo que eu quero é liberação adequada. Só há uma maneira de conseguir isso. Ela disse maliciosamente. Sushala olhou para ela com uma mistura de desgosto e intriga. Não me olhe assim. Que merda. Ela disse com um sorriso brincalhão. Você precisa de pessoas como eu, pessoas sem escrúpulos, que farão qualquer coisa com qualquer um. E quem você está realmente enganando? Ela sussurrou sombriamente enquanto se aproximava dele. Velho nojento, já vi você ver pessoas pegando fogo, seu rosto. É igual ao meu, mas com rugas. Ela colocou a mão na bochecha dele e começou a rir. Ele rosnou e deu um tapa na mão dela. Eu faço tudo pelos deuses. Pela teocracia. Não sou como você e não me chame de sushi. Ela recuou e riu. A menos que isso de você adorar os três inclua seu pau e ambas as bolas, você está mentindo para mim, velho sushi. Já estive por aí o suficiente para reconhecer alguém como eu. Você não faz essas coisas para a teocracia ou os deuses. Você serve a teocracia e esses deuses, porque isso permite que você faça todas aquelas coisas que você realmente gosta. Ela aproximou o rosto do dele e enrolou um dedo sob seu queixo. A mão dele disparou para agarrar sua garganta. Ela não se moveu, olhou nos olhos dele e sussurrou. Faça. Faça. Você sabe que quer. Eu vejo isso em você. Ela sussurrou. É assim que as coisas terminam para pessoas como eu, e você sabe. Ela engasgou quando ele começou a apertar. Eu gosto disso. Ele apertou mais forte. Ela não se afastou, apenas continuou olhando para ele, gemidos fracos saindo de seus lábios. De repente ela se empurrou para frente contra ele. Por um momento ele pensou que era um ataque. De certa forma, era. Mas ela não estava rasgando carne, mas sim roupas. Ela estava em um frenesi que estava crescendo dentro dele também. No que eu me meti? Ele se perguntou quando ela rasgou suas calças. Nenhum dos dois percebeu quando o vinho derramou e a garrafa rolou para fora da mesa, quebrando e derramando o restante do líquido vermelho, manchando de vermelho as pedras ao redor em um grande respingo. Ele acordou de manhã com um chute nas costelas. Ele reagiu imediatamente, estendendo a mão, agarrando atrás do pé, levantando e empurrando, fazendo Yuri cambalear para trás. Relaxe, Sushala. Ela disse provocativamente. É só algumas preliminares. Ela sorriu, ela ainda não estava vestida. Temos muito que fazer hoje. Ela disse com entusiasmo. Você tem algo em mente. Ele disse com um grunhido enquanto se levantava e esfregava um dos muitos hematomas que ela havia deixado nele. Sim. Agora, você sabe o quanto eu gostaria de apenas iluminar o caminho para a cidade para aquela maldita paladina, mas não acho que seja a melhor ideia. Em vez disso, podemos jogar um jogo totalmente novo. Ela bateu palmas e seu rosto se iluminou com a alegria de uma criança que ganha um brinquedo novo em seu aniversário. O quê? O general perguntou enquanto vestia as roupas. Fazemos uma inquisição. Começamos a fazer com que as pessoas entreguem seus vizinhos, seus amigos, seus próprios familiares. Oh, o olhar de traição em seus rostos. Será tão maravilhoso. Podemos inventar todos os tipos de perguntas para eles.
Controlar toda a água desta cidade, podemos tentar prender as pessoas, e muitos ferreiros trabalham aqui, podemos fazer todos os tipos de implementos. E então? Ela assegurou um sorriso insano quando ela olhou para ele. A única mudança em sua expressão foi que ela piscou. Sim? Ele perguntou indiferente. A expressão distorcida de Yuri ficou ainda mais pronunciada quando ela fechou os dedos com força e acrescentou: Nós os jogamos fora. Fazemos com que todos comecem a caminhar em direção ao exército de Neia. Podemos ficar com alguns para ferrar com ela se ela sitiar o lugar, mas a maioria deles, sim, nós os mandamos embora sem nem mesmo as roupas do corpo. Eles podem caminhar até ela, nus, e sem nada. Eu me pergunto quantos vão congelar, ou ficar doentes ou... Se ela estiver longe o suficiente, eles enlouquecerão, eles se voltarão uns contra os outros. Ah, como eu gostaria de poder ver! A expressão indiferente de Sushala pouco mudou enquanto ele respondia. Entendo, ela os acolhe, ela tem um problema alimentar, ela não tem como solucionar, então ela parecerá mal, seu Deus parece mal e ela não pode ir muito longe. A expressão de Yuri ficou curiosa quando ela perguntou. A propósito, encontrou alguém adequado para assumir o poder no sul? Eu não sei o que eles estão fazendo com toda essa merda, ok, você pode ir, mas eu sei que o exército de Neia está vindo para cá. Alguém provavelmente deveria estar no poder antes das negociações finais. Yuri acrescentou enquanto colocava as roupas de volta. Um barão, chamado Kylen. Ele respondeu enquanto amarrava o cinto da espada. Eu conheço esse, obstinado, eficiente, corajoso. Os nobres irão aceitá-lo. Ela respondeu enquanto colocava seu peitoral. Não importa, desde que ele esteja disposto a trabalhar conosco. O general Sushala respondeu pacientemente. Porque Yuri começou a rir quando saiu pela porta. Vou iniciar a Inquisição. Provavelmente poderemos reunir a maioria deles bem antes de Neia chegar aqui, mas gostaria de atrasá-la um pouco, se pudermos. Ele não teve chance de responder antes que ela fechasse a porta. Reino Sagrado. Linha de marcha de Neia. Outra? Neia perguntou. Uma expressão triste foi a única resposta do batedor. A mandíbula de Neia estava cerrada de raiva. Neia, acalme-se. Skana disse gentilmente. Eu estou calma. Neia disse com uma voz gelada. Não, você está com raiva. Laquius apontou abruptamente. Não que eu culpe você, mas você não pode ficar surpresa com o destino dessas aldeias perto da fronteira. Não estou surpresa. Neia disse enquanto dispensava o batedor. Eu só estou. Eu tinha esperança. Quero dizer, deveríamos ser o mesmo reino, como eles poderiam perder tanto para os demi-humanos e demônios, apenas para destruir uns aos outros? Ela olhou para seus companheiros e para sua esposa. Uma coisa era serem demi-humanos e demônios, inferno, outra coisa era ser Astraca, e a teocracia Slane. Fizeram essas coisas com pessoas literalmente iguais a eles, vestidas como eles, vivendo as mesmas vidas. Mais ao norte, era principalmente marginalizado, ou se havia barbárie, era incitado pelos sacerdotes da teocracia. Mas estes tinham que ser feito por batedores, batedores em busca de alimento. Eles fizeram. Bem, eles fizeram uma escolha consciente de fazer essas coisas. Talvez piore as coisas, talvez não, mas morto é morto. Skana disse praticamente. É triste, mas... Ela balançou a cabeça. O que você pode fazer? Vingues, é claro. Neia disse, rindo de repente. Envie um cavaleiro com uma mensagem. Diga à cidade de Anana que se o exército deles ficar lá, vou deixá-los em paz, só vou visitar algumas de suas aldeias com a mesma coisa em mente como o que eles fizeram com os nossos no norte. Neia, você não pode querer dizer. Laquius empalideceu. Não, mas isso vai afastá-los da cidade, e isso é tudo que precisamos. Neia respondeu com fúria em sua voz. Só uma coisa, e lembre-se disso, não pretendo oferecer rendição, quando terminar, e Anana deixará de existir. Neia. Skana sussurrou suavemente. Volte, por favor. Crossroads. Eu não acho que ele se juntará a nós. Rascal disse severamente. Por que é que? Moira disse quando ele parou na frente deles e olhou para trás. Ele apontou para a crescente coluna de fumaça. Porque estávamos bem perto de ali e acho que ele não recebeu a mensagem a tempo. Mas, duvido que ele tenha sido capturado também.
Isso deve desacelerar um pouco a perseguição, pelo menos por um tempo. Coruja comentou. Mas depois vai piorar. Piorar? Petir olhou para ele, incrédulo, enquanto eles retomavam o passo apressado. Como as coisas poderiam piorar? Porque agora eles vão inundar as ruas à nossa procura, e dependendo do que conseguirem descobrir, poderão inundar as ruas com soldados que sabem exatamente como somos. Rascal comentou criticamente. Quando chegaram às tocas, seguiram Rascal até um beco. Um bandido estava encostado na parede, um rosto destruído, mas familiar para Rascal. Vai me deixar entrar desta vez ou temos que fazer como a última vez? Ele perguntou. O cara feio soltou um grunhido e saiu do caminho com um aceno obediente. Então Rascal bateu na porta. Sou eu, estou aqui para ver Kirak. A porta se abriu rapidamente e eles não perderam tempo, correram para a sala dos fundos. Bem, vocês estragaram tudo bem rápido, não foi? Chanda disse imediatamente, acenando para eles se sentarem ao lado de Kirak. Não, definitivamente não. Bem, isso depende de como você define isso. Rascal disse enquanto se sentava. O alvo morreu e... Acho que você provavelmente ouviu falar do incêndio antes de chegarmos na metade do caminho, graças à nossa pequena rota indireta. Sim, presumo que seu camarada não sobreviveu. Então, pelo menos isso é bom, sem prisioneiros. Provavelmente um bom número de vítimas também, mas vamos ao que interessa. Kirak disse friamente e colocou os pés em cima da mesa, cruzou os tornozelos e cruzou as mãos no colo. Você tem duas opções. Pode realizar outra missão ou pode se esconder até o fim do cerco. Ele perguntou sem rodeios. O que você tem em mente se quisermos continuar? Coruja perguntou curiosamente. Uma escassez de armas. Kirak respondeu com um sorriso agradável aparecendo em seu rosto. Simplificando, você foi capaz de causar alguns danos a uma boa quantidade de equipamentos deles, e eles ainda não perceberam isso, já que seu general ainda não achou por bem atacar as paredes para valer. Dano óbvio, digamos. Incendiar um armazém ou roubar um carregamento de armas. Há alguns ferreiros na cidade que tiveram trabalho extra ultimamente, você rouba algumas cargas, eu as escondo, a teocracia não tem armas suficientes para seus novos recrutas. Tão bom quanto matar um soldado é privá-lo dos meios para ser um soldado experiente? Você chamou nossa atenção. Rascal disse intensamente, inclinando-se para a frente com os punhos firmemente apoiados na superfície da mesa. Petir sentiu um desconforto crescente no estômago. E os armazéns? Ele perguntou esperançoso. Eu estava sendo sarcástico sobre isso, vocês não têm chance de entrar aí, mesmo com todos vocês juntos, tem escrituras observando esses locais. O melhor que você pode fazer é roubar os ferreiros diretamente, pegar algumas cargas e sair, e... Kirak começou a explicar. Você pegará o equipamento e o venderá depois que o cerco terminar e terá um lucro muito grande. Petir adivinhou cinicamente. Ele é inteligente. Chanda disse com um sorriso brincalhão. Exatamente. Kirak respondeu com um aceno afirmativo. E os ferreiros? Petir perguntou. Eles são apenas comerciantes fazendo seu trabalho. O que acontece com eles? Meu palpite é que eles serão presos, perderão suas lojas, perderão seus contratos, perderão seus bens, o que não roubamos de qualquer maneira. Esse tipo de coisa. Kirak respondeu desinteressadamente. Isso te incomoda? Ele perguntou a Petir. Eu sou ferreiro, droga. Tenho um garoto que estou ajudando, o pai dele está na parede e ele está tentando fazer o trabalho do pai. Petir começou a explicar, só para encerrar sua boca quando Chanda cobriu a boca e riu. Retiro o que disse, você não é inteligente. Isto é uma guerra, você não pode jogar sendo bonzinho e vencer. Os olhos sedutores de Chanda ficaram duros e frios e ela cerrou a mandíbula com força. Você o mata, ou rouba dele, ou incendeia sua loja, ou eu não me importo com o que ou como, mas coloque isso na sua cabeça, senhor ferreiro. Há uma guerra lá fora e ela vai entrar aqui. Cada espada que você ajudou a fazer será usada para matar seus amigos fora daquelas paredes, agora o que será? Algumas vidas. O que quer que você queira fazer, decida rapidamente antes que a decisão seja tirada de você. Petir olhou para baixo, envergonhado. Não, você está certa. Você está certa. Nós realmente não temos escolha sobre isso. Não, você não quer ter.
Rascal disse infeliz. Eu entendo como você se sente, mas você não pode estar dos dois lados. Caramba! Petir exclamou infeliz. Presumo que você tenha um plano, então? Coruja perguntou. Sim, só mudando um pouco as coisas. Eu tinha algumas caixas preparadas, elas estão cheias de pedras, gentileza da General Henry nos dar todo aquele entulho para trabalhar. Você se esgueira à noite, algumas prostitutas vão deixar as patrulhas ocupadas, você troca as caixas para que a entrega no dia seguinte fique estragada, coloca as que estão cheias de equipamentos em um carrinho, e quando eles carregarem as outras amanhã, bem, você entende. Kirak comentou com um sorriso malicioso. Depois disso, bem? Supondo que você sobreviva, há mais uma coisa que você pode fazer. Kirak disse otimista. Qual é? Moira perguntou, seus lábios franzidos e seus olhos focados em Kirak. Derrube o portão e certifique-se de que esta cidade caia. Ele disse, e começou a rir, assim como Xanda, e foi quando seus queixos se abriram em descrença.